Olá, tudo bem? Você que nos acompanha nessa transmissão, é um prazer estar com vocês. Nós estamos aqui diante de uma incumbência que foi dada pela mesa do Sino do Vale do Paraíba para tratar sobre a temática sobre cultos e sacramentos online. Eu sou o pastor Lucas Guimarães dos Santos, pastor da igreja de Ubatuba, pastor Olivar Pereira, Alves Pereira, pastor da igreja Vila Pinheiro de Jacareí, que nos recebe aqui para essa transmissão. Ele é membro da mesa do Sino do Vale do Paraíba, segundo secretário já há alguns mandatos. Junto com ele eu tenho o prazer de fazer parte também da mesa como primeiro secretário. E também sou presidente do Presbitério Médio Vale do Paraíba, que faz parte do Sino do Vale do Paraíba. Então hoje nós estaremos aqui na transmissão. Vou passar a palavra ao reverendo Olivar, que é o relator dessa questão aqui, para que a gente possa dialogar aqui. Nós vamos trabalhar sobre a temática dos cultos e sacramentos online. Então, como nosso querido reverendo Lucas já mencionou, estamos aqui cumprindo uma incumbência, uma determinação da nossa mesa, do nosso sínodo, né, tratando sobre essa temática do culto online e etc. Essas coisas, sacramentos online, né? E nós temos vivido um tempo bem difícil, um tempo bem diferente, né? Nunca passamos por algo tão parecido. Antes era para ser algo em torno de 2 meses, de repente já está virando um ano e não sabemos até quando vai. E muitos questionamentos têm se levantado, muitas práticas têm sido introduzidas nessa época, e nós não podemos fazer vistas grossas ou simplesmente dizer, é o novo normal. Bem, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que do Éden para cá, normal só Jesus, né? Está tudo fora do normal, né? Mas existe uma norma a ser seguida no culto, e nós queremos trabalhar isso com você, né? Cumprindo essa tarefa que nos foi dada, essa honrosa tarefa que nos foi dada, e como estamos na era do online, então está aqui a nossa transmissão para você também, ok? Bem, primeiramente, reverendo Lucas, eu quero levantar a questão aqui do culto. O que é culto? Vamos pensar aqui um pouco sobre o culto, né? Essa prática. O que você pode nos dizer sobre isso? Bom, segundo o que nós vemos na palavra de Deus e o que nós vemos dentro dos nossos símbolos de fé, o culto é um serviço que nós prestamos ao nosso Deus. Então o culto, ele envolve várias coisas, dentre elas e principalmente a nossa vida. Sim. A nossa vida é um serviço a Deus. Então tudo que nós fazemos é um culto ao Senhor. O problema que eu vejo com a questão de culto é que muitos acham que culto é só o ajuntamento solene, ou seja, eu venho para a igreja, eu estou em culto. Esse é o culto público, né? Quando nós nos reunimos, que tem todos aqueles elementos que a palavra de Deus nos apresenta. Mas culto é toda a nossa vida para o Senhor, é uma vida de culto a Ele. Agora, quanto ao ajuntamento solene, é o ajuntamento do povo de Deus com o único objetivo de juntos prestarmos esse culto, esse serviço ao Senhor. Tanto é que tudo que nós fazemos no culto não é para o homem, mas para Deus. Por isso nós temos os elementos que a Bíblia nos fala. Se eu esquecer de algum, por favor, me ajude, tá? Nós temos as orações. Sim. Nós temos os louvores, os cânticos, que louvor é tudo que nós fazemos ao Senhor. Sim. Mas temos cânticos que nós prestamos ao Senhor. Nós temos a edificação que vem por meio da palavra. E aí tem outras coisas também, mas essas são as essenciais que me vêm à mente agora, lembrando. Então, tudo isso faz parte daquilo que nós entendemos como um culto que nós prestamos ao Senhor. Sim. Temos o culto nosso doméstico, na nossa família, temos o culto em geral com toda a igreja, mas toda vez que nós nos reunimos, nós somos igreja cultuando ao Senhor. Sim. Dentro dos elementos que você mencionou, né, nós temos aí a oração, né, a leitura, a exposição e a recepção da palavra de Deus, porque também não é só o pregador, né? Sim. Não é só o pregador que tem o dever de transmitir a palavra, mas também a igreja recebendo a palavra, como ela vai receber, né? A Confissão de Fé ainda fala, lá no capítulo 21, né, sobre o culto religioso, ela fala ainda sobre os juramentos e votos, e os jejuns também fazem parte. Então, os jejuns em tempos de calamidade, e então a igreja é convocada para jejuar, né?
Nós não vamos aqui entrar em detalhes nesses assuntos, porque aqui nós temos várias informações, mas nosso tempo não permite. Eu quero voltar à questão especificamente sobre os sacramentos, né? Nós temos visto nos nossos dias igrejas praticando ceia online, né? Mas a ceia online, qual a validade disso? Qual o problema disso? Se isso é errado, qual o problema? Se isso é correto, qual o benefício disso, né? Nós devemos questionar essas coisas, né? Essas circunstâncias que estamos vivendo, né? Não sei se você viu, um tempo atrás, não vou aqui citar nomes, mas um pastor batizando online. Eu achei aquilo assim, algo surreal, né? Mas, e aí, como é que nós vamos lidar com essas situações, né? Nós precisamos estar atentos a isso, né? Os sacramentos, eles são aplicáveis, e isso é indiscutível, né? E eles fazem parte do culto a Deus. Fora do culto, eles não devem ser ministrados, né? Eles devem ser ministrados no momento de culto ao Senhor. E quando falamos sacramentos, aqui falamos do batismo e da ceia, óbvio, né? Os dois únicos que o Senhor Jesus deixou, né? Mas o que nós podemos falar sobre essa questão dos sacramentos online, né? O que é prejudicial? Primeiramente, vamos definir, é prejudicial ou não? Vamos pensar um pouco sobre isso. Bom, o que eu penso é o seguinte, existem algumas coisas que, sendo aceitáveis ou não, sendo corretas ou não, elas são realidades porque já existem, né? Sim. Dentre elas é a realidade hoje de igrejas que já se dizem igrejas online. Então na realidade, elas existem. Mas a questão é, existe isso dentro do fundamento bíblico, né? É bíblico. E aí que entra a grande questão, né? Então, na minha visão, respeitando todo o credo da nossa igreja, sim, respeitando o que a Bíblia Sagrada nos diz, que está acima de qualquer questão, e eu não consigo entender hoje o sacramento sendo feito de forma online. Eu entendo que isso deve ser feito no ajuntamento. Sim. Outra realidade é quando o irmão não pode ir à igreja por uma doença, sim, por alguma questão séria, e aí a gente entende essa questão de levar a ceia ao enfermo, sim, que não tem mais condições de estar junto. Eu não sei qual é a sua prática, mas quando eu vou levar a ceia para um irmão que está enfermo e está impossibilitado de participar da ceia, né, na igreja, no culto, eu reúno um grupo de irmãos, vamos juntos, fazemos um culto lá, né, com ele. E naquele momento de culto, então, nós ministramos, sim, a ceia. Mas é no momento de culto. Nem sempre, às vezes, conseguimos levar essa tropa com a gente, né? Essa tropa santa. Às vezes você vai sozinho. Às vezes vai você sozinho, canta os cânticos sozinho, com o irmão, mas traz a meditação. É no ambiente de culto, mas no momento de culto, né? A ideia, né, que a gente trabalha é que aquele irmão não pode cultuar, nós levamos até ele o culto, né? Lembrando que se a nossa vida é uma vida de culto, então com o irmão a gente pode cultuar ali naquele local, sim, diante daquela circunstância, ou até às vezes no hospital a gente se depara com uma situação como essa, né? A questão do culto online, né? A gente sempre ouve as pessoas dizendo isso, né? O culto online, a minha igreja está fazendo culto online, o culto online será que horas, né? A bem da verdade, quando nós olhamos para o que a Bíblia fala sobre culto, o culto é a Assembleia dos Santos, o ajuntamento solene para adorar o Senhor nesse momento específico, né? Eu compreendo o que você quer dizer quando você falou sobre a nossa vida é um culto ao Senhor, né? Sim, sim. A Bíblia fala lá que tudo quanto nós fizermos devemos fazer para a glória do Senhor, né? Louvando, sim, ao Senhor. Então, todo o nosso viver, sim, deve ter a solenidade de um culto, sim, né? Mas o culto aqui, nós estamos pensando aqui especificamente no culto solene. O culto solene, existe culto online? Eu não sei como as pessoas estão lidando com isso. Bem, eu tenho visto, e isso parece que se tornou comum as pessoas entenderem que existe culto online. Bem, o que existe não é o culto. O que existe é a transmissão de um, sim, culto. A transmissão online de um culto, né?
Porque se não houve o ajuntamento, ainda que seja de poucos irmãos, não houve o ajuntamento e houve o culto para ser transmitido, então não houve, se isso não aconteceu, não existe o culto. Né? É diferente do que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo uma transmissão, isso aqui não é um culto, é um diálogo, uma conversa, nós estamos transmitindo, né, tranquilamente. Poderia ser feito aqui, poderia ser feito lá fora, em qualquer lugar. Mas, mas o culto online, segundo os padrões que nós temos, nossos padrões de fé, nossos símbolos de fé, segundo a palavra de Deus acima de tudo, nós vamos ver que o culto online não existe, né? O que existe, o que no caso nosso, hoje a nossa conjuntura, o que existe é a transmissão do nosso culto. Né? E isso aí vem a pergunta, mas isso é tão prejudicial assim? Porque as pessoas, né? Qual o prejuízo? As pessoas não entendem que o seguinte, da realidade que a gente está vivendo, né? Então, hoje praticamente a igreja ela teve que adentrar o mundo online para poder atender os seus queridos que diante de uma situação onde o governo entrou, né? Aí entra numa outra questão que a gente não vai tocar aqui, mas é a liberdade de culto que nós temos. Mas a gente entende que acima da liberdade de culto está a preservação da vida diante de uma coisa que a gente não faz ideia ainda do que realmente seja. Temos as dúvidas nossas, mas sabemos que ela é complicada. Colegas nossos têm sofrido com isso e alguns já partiram para a glória, né? Diante dessa situação. Então é algo sério. Mas vou lembrar a minha realidade. No primeiro momento a gente começou a fazer de casa, mas a minha internet não era muito boa. Aí a gente foi para a casa de um diácono querido lá, da minha igreja, e ali fomos um grupo, 4 pessoas apenas, aqueles que iriam auxiliar nos cânticos, e eu que estaria ministrando ali a mensagem. Nós fizemos um culto ali e foi transmitido. E aqueles que estavam nas suas casas puderam participar, né, nesse sentido, cultuando na sua casa também, diante daquela realidade. Depois a gente, pela graça de Deus, conseguiu colocar a internet na igreja e começamos a utilizar a estrutura da igreja, até que com a questão que foi liberando aos poucos, a gente hoje recebe pessoas, graças a Deus, mas transmitimos. Eu acho que a vantagem de transmitir, no caso, é pensando naquele, tem irmãos que não podem ver a igreja e gostariam de participar, de ver a celebração do culto, podem ver. Às vezes aqueles irmãos que infelizmente não conseguem trabalhar no outro dia, trabalham no domingo, é uma forma que ele tem acesso, mas não tira a questão de entender que o culto é o ajuntamento santo do povo de Deus. A transmissão é apenas para que a gente possa atingir pessoas e também como um meio de evangelização, né? Porque tem muitas igrejas que têm tido contato e têm nos procurado com pastores e falam assim, gostaria de fazer uma visita, gostaria de estar com vocês. Então, isso ajuda, mas não substitui a essência do que é culto, do ajuntamento solene. E aqui eu gostaria de deixar uma palavra de incentivo a todos que podem estar na igreja, né, tanto por questões pessoais. Eu posso ir, eu não tenho nenhum problema de saúde, eu posso, o meu horário está tudo ok, eu posso ir ao culto. E também, né, a igreja pode receber você, porque de repente o número está limitado, você não pode ir por causa disso, né? Mas se você, em todas as situações, você pode estar lá no culto, não deixe de cultuar, não deixe de ir à igreja, não deixe de estar com os seus irmãos louvando ao Senhor. O prejuízo é muito grande. Eu tenho visto irmãos aqui, eu creio que você também tem experimentado isso lá, irmãos que gostariam de estar no culto e aí durante a semana lá no grupo de WhatsApp da igreja, acho que a igreja também deve ter o seu grupo de WhatsApp, e lá manda a sua mensagem dizendo, eu queria tanto ter estado no culto, mas não pude, né? O meu coração fica apertado de vontade de estar lá, mas eu não posso, né? Então, se você pode estar, não deixe nada interferir e atrapalhar você de estar lá, né? Entenda que, como o reverendo Lucas falou, entenda que o online, essa gravação, esse dispositivo que nós temos, isso aqui, ele é para te ajudar caso você não possa estar presente, né? É só um recurso.
mas ele jamais deve substituir no sentido de que, bem, a igreja voltou à normalidade, está tudo ok, e então, mas eu gostei desse formato online, eu vou ficar em casa e vou cultuar a Deus em casa. E aí nós vamos fatalmente cair naquele erro que nós tanto condenamos, que os tais desigrejados, né? Aqueles que dizem que podem ser crentes em casa, não precisam da igreja para ser crentes. E isso é muito perigoso, né? Como a gente vive a comunhão se a gente não está junto? Não é? Uma coisa pressupõe a outra, né? A comunhão ela é totalmente essencial, né? Existe aqueles 3 pontos essenciais da vida cristã, que é uma vida de leitura bíblica. Sim. Eu recebo a palavra de Deus. São os meios de graça, né? A oração no qual eu rasgo meu coração diante da presença do Senhor. Só que eu preciso do 3º ponto, que é a comunhão. Sim. Porque não adianta eu ter a palavra, eu orar, se eu não vivo a vida comunitária. Então, esses 3 pontos que o Jenny Peterson trabalha muito bem em seus livros, né? Eu trago isso da minha época de seminário, e fora isso, né? Antes a gente já tinha, é bom ter autores que frisam, né, pra gente essas coisas. Ele põe esses 3 pontos que ele chama do tripé básico da sustentação da vida cristã, né? Eu preciso da Bíblia, que é a palavra de Deus para a minha vida, eu preciso orar, que eu preciso buscar Deus, colocar diante de Deus, eu preciso da vida comunitária. Se faltar um desses pontos, a minha vida cristã está capenga. Sim. Ela não se sustenta. Sim. Então as pessoas excluem a comunhão. Vou de casa, eu mando uma mensagem, tá bom. Não, a mensagem ela é boa, é gostoso receber uma mensagem, né? Às vezes a gente não está num dia muito bem, recebe uma mensagem que nos anima, é muito gostoso. Mas poder estar junto é maravilhoso, é parte da ordenança bíblica, né? Viver em comunhão, e isso faz parte. Agora, essa questão, cada vez eu me afasto mais, isso vai fazer com que cada vez mais eu vá me afastando, daqui a pouco eu deixo de ir, eu começo a assistir só online. Agora, a minha pergunta é, você só faz isso? Porque a questão hoje, você põe no celular, você põe na sua Smart TV. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou escutar o culto enquanto eu estou cozinhando. Acontece muito isso. Não é? Não, alguns irmãos confessaram, pastor, eu gostaria que a gente tivesse normal, porque eu estou lá em casa ouvindo, mas aí eu peco, pastor, porque eu estou vendo o culto, escutando a mensagem, eu estou cozinhando. Ou eu estou lavando louça. Então fica complicado. Você tocou num assunto, num ponto que é muito interessante, é o seguinte, é muito comum as pessoas hoje estarem confundindo ouvir um estudo bíblico, ouvir uma palestra que foi gravada numa conferência com culto. Eu não estou dizendo que o que foi feito lá na conferência não teve um caráter religioso, um caráter santo, né? Não é isso. Estou dizendo o seguinte, por exemplo, você está lá fazendo os afazeres da sua casa, lá arrumando as coisas da sua casa, e você, em vez de ficar vendo qualquer coisa, eu vou colocar aqui um pregador que eu gosto muito, eu vou lá no site tal, e tem várias conferências bíblicas lá, né? E eu vou naquelas conferências, vou ouvir aquelas conferências, e eu mesmo já fiz muito isso, dirigindo, né? Estou na estrada dirigindo, ponho ali no celular, ali ponho o áudio e vou ouvindo, né? Muito melhor do que você, né? Não é muito melhor, é maravilhoso isso, né? É muito melhor do que você está ocupando a sua mente com outras coisas. Sim, né? Você vai otimizando o tempo. Justamente, né? Você vai otimizando o tempo, tudo isso. Só que no dia a dia a gente foi se acostumando com isso, e é muito comum a gente, como você me pontuou, é muito comum a gente ver pessoas que hoje estão assistindo ao culto com essa mesma postura. Né? Essa mesma postura de alguém que estava ouvindo uma palestra e enquanto ouvia fazia outra coisa, e o culto não. Aqui na igreja, você está aqui cultuando ao Senhor, você não fica, enquanto o pastor está pregando, enquanto a igreja está louvando, eu vou aproveitar, eu vou ler um livro aqui, eu vou adiantar alguma coisa que eu tenho que fazer. Ele não faz isso. O ambiente proporciona para nós algo completamente diferente daquele que a gente está acostumado em casa. Em casa a gente está naquele relaxamento natural. Sim. Né?
a gente vai sair, a gente se arruma, Sim. né? A gente vai. Toda uma preparação. A gente se prepara. Então, dentro de casa, eu sei que alguns seguem esse ritual para participar do culto de, não, eu vou separar meu tempo, vou colocar na TV, eu vou colocar aqui no meu celular, eu vou me separar aqui e vou fazer. Joia, bacana, eu acho legal quem está fazendo isso, porque mantém uma rotina. Mas tem gente que veio de pijama já, né? Não é? Deita ali na cama, põe o celular, acabou o culto, eu desligo e vou dormir. Ou às vezes já dorme no meio do culto mesmo. Mas né? outra questão muito interessante que eu brinco muito com a minha igreja é o seguinte: eu sei que se eu for disputar a atenção de vocês com outros pregadores online, Sim, eu perco. com certeza. Né? Então, tem ótimos pregadores, né? Hernandes Dias Lopes, né? E dentre outros, né? Vários outros aqui que a gente poderia citar o nome. Olivar Pereira. Então, esses são que eu vou perder. Entendeu? Eu falo assim, ó, se você for disputar audiência com esses, você não vai vencer. Agora, a questão é a seguinte: nós como igreja, se a gente quer que a mensagem que a gente está pregando chegue a outras pessoas, a gente tem que valorizar o trabalho. Sim. Não estou falando para que você não veja culto de outras igrejas, eu acho que é legal, mas para manter aquela rotina, porque daqui a pouco passa essa pandemia. Tomara. Esperamos que o mais breve possível. O mais rápido possível. Né? Isso vai passar. Né? Então, a sua obrigação, a minha obrigação é com a igreja que eu faço parte. Sim. Mas a igreja, pastor, é universal. Né? Tudo bem, isso aí é um caráter, uma característica da igreja. Sim. Mas a questão é a seguinte: dentro da igreja universal você faz parte de uma parte do corpo, de uma localidade, local. A igreja local. Se você não faz parte da igreja local, não vem falar que você faz parte da igreja universal, que você não faz. Você não faz parte aí do grupo do Todos os Santos. Sim. Né? Se você não está disposto a viver numa localidade, por isso é a minha birra, desculpa o termo, mas é a minha birra com os desigrejados ou igreja online, por causa disso, porque se eu vivo uma igreja online, eu não tenho participação, eu não vou ver meu irmão. Mas aí a gente vai aí para as plataformas, participa aí de grupos pequenos, grupo de discipulado, grupo de estudo, tá joia, mas não é a mesma coisa, não é. Ajuda, é só um recurso a mais, é uma ótima ferramenta. Ótima ferramenta, porém não resolve. Não. Faz falta. Tá junto ali vendo todo mundo na janelinha é gostoso, mas não é a mesma coisa a gente estar junto, né? A gente está nesse período de fim de ano, né? Aí eu estava vendo o noticiário no dia de hoje. Aí uma das coisas de uma pessoa que foi entrevistada foi falar: hoje aquela piadinha do para ver e para comer funciona, né? Porque para ver, agora é para ver, mas não é para comer, né? Porque hoje você só vai ver, né? Vai ver. Na ideia. Então, desculpa estar usando essa brincadeira aqui, mas para mostrar a realidade que a gente vive, né? Hoje cada um está tomando seu cuidado na sua casa, com tudo. Não pode reunir. Tá jóia, a gente entende. Tem pessoas que realmente não podem vir. Tem problema de saúde, sim. Às vezes familiares que têm problema de saúde. Então a gente entende, mas no momento adequado tem que participar. Sim. E mesmo estando em casa, não deixe de celebrar. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem muita pessoa que fala: mas participar online, né? Ou seja, que ficar vendo pastor, para mim não é a mesma coisa de estar dentro. Realmente não é a mesma coisa. E que bom que você está sentindo isso, né? Que bom. Não, que eu quero estar lá. Né? Que bom que você não está se esfriando. Né? Essa é uma das questões que a gente tem que manter acesa essa chama do amor do Evangelho por fazer parte do povo de Deus. Eu gosto de pensar muito naquela ideia da situação, ela vai avançando aos poucos. Por exemplo, primeiramente, não, vamos para o culto online, porque na igreja não dá para a gente se reunir, então vamos para o culto online. Então lá no culto online, aí a pessoa vem e diz assim: agora eu não suporto culto online, mas aí não faz culto nenhum. Eu não participo de culto nenhum, nem na igreja e nem online. Né? E aí ele vai dizer: eu quero, eu vou adorar a Deus do meu jeito, em casa. E aí ele está fazendo exatamente o mesmo discurso dos desigrejados. Exatamente. Né? E onde que está o prejuízo nisso? O prejuízo é que você vai esfriando aos poucos e quando você vê, você já está totalmente fora do que deveria ser. Exatamente. Né?
Então, cada vez mais longe, nosso objetivo aqui nessa conversa que nós estamos tendo é dizer para os nossos colegas pastores, né, fiquem firmes. Uma vez eu ouvi um pastor de uma outra denominação, e eu conversando com ele sobre a ceia. E aí, como é que vocês estão fazendo a ceia? Nós decidimos não fazer a ceia enquanto não passar essa pandemia. Mas vocês não vão ficar se durar um ano. Isso estava no 3º mês de pandemia. Ele falou, se durar um ano, o tempo que for, nós vamos esperar para cear. Mas você não acha que o prejuízo é muito grande? Ele falou, nós entendemos que o prejuízo maior é fazer errado. E interessante a postura dele, né? Aqui na nossa igreja, no 2º mês, 3º mês de pandemia, o conselho tomou a decisão de, nós vamos fazer a ceia do Senhor, né? Nós vamos fazer 2 cultos aos domingos, um de manhã e o outro à noite. A igreja se programa para vir. Nossa igreja é pequena, né? Não é uma igreja grande. Colocamos lá a quantidade, a capacidade, né, que permitida. Então nós temos feito isso desde o mês de junho, desde julho nós temos feito a ceia do Senhor, celebrado a ceia com os irmãos. Então, porque nós ficamos praticamente 2, 3 meses sem a ceia e o prejuízo era muito grande, né? Nós não podemos nos descuidar. Não é à toa que a confissão de fé mesmo vai dizer para nós, né, que o crente não pode se descuidar, né, voluntariamente do culto, do serviço de culto a Deus, não pode se afastar da comunhão, não pode se afastar dos sacramentos, né, que são meios de graça, né, meios pelos quais Deus nos fortalece. Meio de graça não é meio de salvação, é meio de santificação, né? São meios pelos quais Deus nos santifica, e o congregar com os irmãos é um desses meios, né? É muito interessante. Eu tenho a prática lá na igreja no qual estou pastoreando. A gente transmite o culto, mas no momento da celebração da ceia eu corto a transmissão. Sim. Eu entendo que é para quem está no local. É o meu entendimento. Então, a partir do momento que eu corto, não quero afastar aqueles que estão longe, mas faz parte do ajuntamento. Uhum. Então, o culto está sendo feito, está sendo transmitido. No momento que eu encerro a pregação, oro, eu já despeço daqueles que estão acompanhando a transmissão, certo, naquele período, e vou para a celebração da ceia, certo, com aqueles que são presentes. Entendo eu que essa é a melhor forma para a minha realidade, uhum, ali, né? Porque hoje a gente tem os perigos, né? Porque se você pensar em praticidade, olha, que legal, praticidade perfeita. Agora, o prático é bíblico? Essa é a questão, né? Nós não fazemos as coisas porque elas dão certo, né? Nós fazemos porque elas são certas. A gente tem uma regra a ser seguida, que é a palavra de Deus. Lá em Ubatuba a gente retomou por causa do decreto que a prefeitura determinou a partir de junho. Então, desde esse período a gente está. Eu tive um contato com uma pessoa que teve Covid, uhum, e eu, em preservação, eu me recolhi por 15 dias, seguindo o protocolo. Uhum. Liguei para a Secretaria de Saúde e a ordem foi essa: olha, se você apresentar algum sintoma, vá para a unidade de tratamento, mas se não, fique recluso, uhum, aí durante 2 semanas. Não sei se eu peguei, se eu não peguei, uhum, não faço ideia. Não fiz o exame, porque o protocolo era esse e demorava para fazer o exame. Uhum. Como eu não apresentava nenhum sintoma, então eu seria descartado para fazer o exame, uhum, daqui 2 meses para frente, 1 mês para frente. A gente sabe como é que é a saúde no nosso Brasil. E naqueles momentos eu fiz o culto de casa. Uhum. Mas você mora sozinho, você é solteiro, e qual o problema? Eu não posso cultuar a Deus? Uhum. Então, eu não toco dado, não toco nenhum instrumento. Eu compartilhei a mensagem. Durante 2 domingos, na minha casa, sozinho, recluso, eu fiz dessa forma. Tirando isso, voltamos à vida normal da igreja, né, dentro das limitações. Da mesma forma, 2 cultos aos domingos. Até hoje a gente tem trabalhado dessa forma, para caminhar e desenvolver, para tentar atingir o maior número de pessoas. No primeiro mês, né, a gente
fez ceia todos os domingos para receber o maior número de pessoas por causa da limitação. Certo. E depois a gente estabeleceu 2 domingos por mês para fazer. É muito interessante que algumas localidades, o que tem sido feito é a reunião no templo, obviamente, no local da igreja, com grupos reduzidos. Então, alguns pastores viram dessa forma diante da situação. Então, a minha igreja tem grupo de oração, né? Às vezes tem cidades que tem os grupos de oração. Teve igreja que os pastores, então, vamos reunir o grupo A nesse dia, daqui a um outro dia, grupo tal, e foi trabalhando dessa forma. Eu acho muito interessante. Então, não deixou de cultuar a Deus, que cultuou a Deus, e celebrou a ceia. Não com todo mundo, porque não tem condições, mas dentro do grupo. Alguns viram dessa forma para poder trabalhar. Que bom que estão pensando dessa forma, né? Porque ir para o mais fácil, talvez é a tendência nossa. Sim. Né? Mas o mais fácil nem sempre é o que a palavra de Deus nos orienta. A gente deve, nesses tempos que estamos vivendo, a gente deve tomar sempre o cuidado e lembrar que nós estamos vivendo num tempo de exceção. Tudo que nós estamos fazendo aqui é uma exceção, né? Então, devemos tomar muito cuidado para que essa exceção não se torne regra depois, né? E eu espero que tudo isso um dia vá passar, essa pandemia passe e as coisas voltem ao que era, né, ao normal, a sua normalidade. Nós venhamos a reunir toda a igreja novamente, celebrar a ceia com todos os irmãos. Mas, enquanto isso não acontece, a gente vai se adaptando às circunstâncias, sem permitir que as circunstâncias mudem a essência do que nós devemos ser e fazer, né? A nossa preocupação aqui com relação ao culto é justamente essa, a de que o que hoje está sendo uma exceção não se torne uma regra depois na vida dos nossos irmãos, né? Como disse o reverendo Lucas, você pode ouvir uma mensagem, assistir uma palestra, e isso é muito bom, né? Você deve fazer bom uso dessas ferramentas que você tem hoje. Graças a Deus. Mas graças a Deus temos bastante coisa boa, né? Mas jamais substitua a comunhão dos irmãos com os irmãos pela palestra ou aquela pregação do pregador mais renomado que existe. Ele postou ontem a pregação e eu não ouvi ainda. Esse domingo eu não vou à igreja, eu ficarei em casa para assistir a essa pregação desse pastor. Não é assim. Você deve assistir a pregação dele depois, mas o seu dever de estar na igreja, né, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 10, né, nós não devemos deixar de congregar. E é interessante que ali o autor aos Hebreus ele coloca o estimular ao amor e às boas obras no ambiente de culto, né? Ele está falando no verso 24, ele fala que nós devemos nos estimular ao amor e às boas obras. E em seguida ele fala, não deixemos de congregar como é costume de alguns, antes tanto mais quanto vezes que o dia do Senhor está se aproximando, né, façamos admoestações uns aos outros. Então é nesse ambiente de comunhão é que nós nos estimulamos ao amor e às boas obras. E o perigo do online é eu buscar só o que me agrada. Sim. É a mesma questão da caixinha de promessas. Sim. Né? Bem lembrado. A caixinha de promessas, você não tem nenhum versículo que vai te desafiar, que vai tocar na sua ferida. Você só tem coisa boa. Sim. Não é? Eu sei que tem muita gente, quando a gente fala disso, assusta, né? Mas é versículo. Não, são versículos, mas é só coisa boa. Sim. Só que a Bíblia, ela dá chacoalhão na gente. A Bíblia tem ameaças também, né? Ela chama a atenção. A Bíblia não é uma caixinha de promessas, ela é a palavra de Deus contendo promessas e também ameaças, né? Promessas no caso da obediência e fazer a vontade de Deus, e ameaças no caso de desobediência. A Bíblia tem mensagem que vai nos afagar. Sim. E também que vai soltar a cinta. Sim. Não é? Sim. Essa é a questão. Então, o que acontece? Quando eu fujo do culto, no caso, eu não posso ir ao templo, mas eu fujo do culto da minha igreja, que está sendo transmitido, vou escutar só aquilo, vou buscar tal mensagem. Você está fazendo o quê? Você está fazendo como no self-service, né? Vou pegar o que me agrada, né?
você já tem filho e já está bem grande, mas até hoje eu garanto que você toma, quando você vê que ela não está comendo direito, você dá aquela, põe feijão nesse prato, né? Sim. Por quê? Porque precisa do alimento, né? Sim, justamente. Não é só o que gosta. Justo. Se a gente quer só o que gosta, no meu caso, a gente vai comer só picanha, né? Picanha, bacon, essas coisas, não é? Então, pizza, assim, né? Então, mas a gente não precisa do legume, a gente não precisa da verdura, Sim. a gente precisa da carne, a gente precisa do Bíblia, arroz, o do alimento feijão. é completo. Exatamente. Né? A gente precisa do texto que nos afaga, Sim. mas também aquele que dá um chacoalhão. Que nos admoesta, A gente precisa da alimentação, porque senão a gente fica ali só no leitinho e não vai para frente, né? Não estamos preparados para um alimento mais pesado. Sim. Eu só quero aquilo que me agrada. E aí é complicado. E esses tempos têm sido bem convidativos, né? Bem convidativos para isso, né? Você escolher o que te agrada, né? Bem, era essa a nossa proposta nesse bate-papo aqui, tentando trazer essa reflexão aos pastores. Nós dizemos, aos nossos colegas, nós dizemos, fiquem firmes, não troquem nada da palavra de Deus por nada que a modernidade tem oferecido, não cedam às pressões que nós temos passado e sofrido, não cedam a elas, pelo contrário, permaneçamos firmes na palavra de Deus, instruindo o rebanho do Senhor na palavra, mostrando como Deus quer ser adorado. Interessante, reverendo Lucas, que se tem um tema na Bíblia que é claro, é o culto a Deus, e ele deixa bem claro como ele quer ser adorado. Ele não com, como diz a nossa confissão de fé, não com invencionices, não com imaginações nossas, né? Mas com aquilo que ele mesmo já revelou em sua palavra. Então, aos pastores, fiquem firmes no que a palavra de Deus diz sobre o culto e procurem fazer o que é o melhor pela sua igreja, né? Ensinando a palavra de Deus para a sua igreja, para que ela aprenda a adorar a Deus, porque todo o serviço de culto da igreja, toda a obra missionária, o grande objetivo é esse, é ensinar aqueles novos convertidos a adorarem ao Senhor, ensinar o mundo como é que se adora a Deus. Esse é o nosso papel nesse mundo. E então, quando nós estamos falando de culto a Deus, nós estamos falando apenas de um assunto, de um dos assuntos da igreja. Nós estamos falando daquele assunto que é o principal da vida da igreja. Porque a vida comunitária é isso, né? O culto, na verdade, só reflete aquilo que Deus fez em nós. Sim. Né? Lembrando lá dos mandamentos, né? Somente a Deus nós devemos adorar, só a Ele dar culto. Sim. Né? Eu não presto culto ao homem, eu não presto culto a coisas, eu presto culto unicamente a Deus. Tanto é que nós falamos que o nosso culto é um culto cristocêntrico, exatamente por isso. O centro do nosso culto é Cristo. Não é o homem, é Cristo. Então, a música não é para me agradar, a mensagem não é para me agradar, é tudo para agradar a Deus. O culto é para Deus. Isso. E essa é a questão que as pessoas esquecem. A mensagem não me agradou. A música não me agradou. Não tocou a música que eu gosto. Mas não é para você, é para Deus. É para Deus que a gente presta o culto. Então, o online, ele veio para ajudar. Ele é uma ferramenta. Ele não pode ser não substitui. Não pode ser a principal. Ele não substitui. Ele é uma ferramenta. Ele ajuda para alcançar outros e aqueles que não podem. Agora, o estar presente num culto é uma ordenança bíblica. Então essa é a questão. Se nós se podemos e não estamos indo, nós estamos pecando. Justamente. Nós estamos pecando porque o Senhor ordenou que a gente viva em comunhão. É duro, mas essa é a realidade. E não podemos fugir dela, né? Reverendo, faça suas considerações finais e já vamos para o encerramento. Meus queridos que nos acompanham, querido reverendo Olivar, o culto é a Deus, somente a Deus, e nós usamos os meios que nós temos para que nós possamos levar a mensagem. Hoje nós usamos a internet. Antigamente, muito antigamente, se utilizava muitas rádios. Sim. Né?
Depois começou-se a gravação de fitas, né? As fitas cassetes, né? Que iam, né? Os vídeos. Depois vieram aí os CDs, DVDs, né? Tudo isso são meios para que a mensagem chegue e toque pessoas. No dever evangelístico, joia, perfeito, né? Estamos fazendo com que a mensagem chegue a outras pessoas. Só que o segundo passo tem que ser dado, né? Não é só apenas evangelizar, mas é acompanhar. Sim. Então, se você joga uma mensagem para a pessoa ouvir, acompanha. E aí, como é que você está? Gostou dessa mensagem? Boa ideia. Né? Para você trocar aquele diálogo e você poder fazer essa conexão para falar, olha, você viu aquilo, mas olha, aquilo foi gravado no culto, vem comigo participar um dia. Você vai ver como é que é essa questão. Olha que oportunidade a gente tem na mão. A gente tem uma grande oportunidade na mão. Justamente. Então, o online nos ajuda nesse sentido. Ele não vai substituir e não deve substituir a questão do culto presencial, que é o ajuntamento solene, o ajuntamento santo do povo de Deus. Ele só é uma base de apoio. Sim, só uma ferramenta. Só uma ferramenta. Olha, eu não posso ir, ou seja, olha, eu estou viajando a trabalho, eu posso fazer igual você faz com as mensagens. Eu deixo rolando, vou ouvindo, né? Se eu estou dirigindo, não vou ver. Obviamente não faça assistir, isso, pelo amor de Deus. Senão a gente vai ter que fazer seu ofício fúnebre, né? Você vai ter dar esse trabalho para a gente, esse momento, né? Mas ouça, né? Se você não pôde estar no momento, você vai ter oportunidade de ouvir a mensagem. Olha, eu estava trabalhando nesse horário, não deu. Mas você vai chegar em casa, você pode ouvir a mensagem, ver ali aquele momento. E quando você puder, se você não estiver na sua escala, você vai poder estar celebrando com os irmãos do culto e celebrando a ceia presencialmente. Ok. Muito obrigado a todos. Mais uma vez agradecemos a Comissão Executiva do Sino do Vale do Paraíba, que nos concedeu essa incumbência. O reverendo Davi Charles Gomes, nosso presidente, que nos concedeu essa incumbência, e eu fico muito feliz por isso e agradeço essa oportunidade e peço a Deus que abençoe cada um dos que estiverem nos assistindo. E fiquemos firmes, irmãos, fiquemos firmes. E não nos esqueçamos, tudo que estamos fazendo aqui é uma preparação para o que faremos por toda a eternidade na presença de Deus. Adorá-lo na beleza da santidade dele. Que desde já as nossas reuniões, os nossos cultos já sejam um antegozo do que será a glória eterna. Não deixe de congregar. Se você pode estar na sua igreja com seus irmãos, esteja. Você, pastor, fique firme, instrua o seu rebanho, como você tem feito, instrua, direcione a tua igreja na presença do Senhor e a cultuar a Deus tal como assim Ele requer. Que Deus assim nos abençoe e abençoe a todos vocês. Agradecemos também ao Conselho da Igreja Presbiteriana da Vila Pinheiro, que nos cedeu o seu templo para fazermos essa transmissão. Que Deus abençoe a todos e a graça do Senhor repouse sobre o seu coração.